Irmãos, todo domingo de Santa Ceia, nós preparamos assim uma mensagem que seja mais reduzida na sua minutagem, mas sempre nós falamos, nem por isso uma mensagem que seja menos importante da palavra de Deus. Nós abreviamos um pouco esse tempo para não tornarmos o culto muito delongado em função de muitos aspectos que dizem respeito à liturgia do nosso culto. Mas na meditação dessa noite eu quero convidar os irmãos a abrirem em 2 Coríntios, capítulo 4. É o texto que nós iremos ler e meditar nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos apenas versículos 16, 17 e 18. São apenas 3 versículos. Após a leitura, eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, manter a Bíblia aberta no texto. E dentro do possível, os irmãos permaneçam aqui no templo, tá? Nós teremos um breve momento de reflexão, então se você puder segurar aí a sua sede ou a sua necessidade de sair, tanto melhor para nós e para quem está próximo a você. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18, vamos ler juntos o que nos diz a palavra do Senhor. E ela nos diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Eu devo dizer aos irmãos que eu não tenho assim muita facilidade para assistir todos os vídeos ou ouvir todas as mensagens que os irmãos enviam nos diversos grupos de igreja ou até mesmo aqueles que você manda para mim em particular. Eu devo me desculpar com a igreja, porque são tantos vídeos, são tantas mensagens, além das gravações, e tem outros assuntos que requerem também a nossa atenção. Mas assim, de vez em quando eu assisto alguns desses vídeos. Eu sei que ao não assistir todos eles, ou não ouvir todos os áudios, eu estou perdendo a compreensão de muitas coisas importantes. Mas também, se assim eu fizer, eu perderei a atitude de outras coisas importantes que eu tenho a fazer. Mas como eu disse, alguns eu separo, ouço ou assisto quando é o vídeo. E eu quero aqui mostrar para vocês a minha alegria por assistir um dos vídeos que alguém me mandou. Não sei se foi grupo da igreja ou em particular, e também não sei quem foi a pessoa que enviou esse vídeo. Mas falando do Paul Washer. Paul Washer é um dos grandes líderes evangélicos do nosso tempo. Um pastor muito reputado em todo o mundo, considerado, conceituado, não somente pelo seu conhecimento teológico, mas também pelo seu caráter, pelo seu carisma, pela sua simplicidade e apego à doutrina reformada. Esse vídeo em questão mostra o Paul Washer fazendo um trabalho numa penitenciária. Vocês já assistiram esse vídeo? E é muito bonito, né? É muito bonito, porque ele está ali realmente nos porões, pregando para gente dura, para criminosos, e ele assim naquela simplicidade, dialogando com eles, conversando com eles, orando com eles, ensinando, sentando lá e se alimentando com o mesmo bandejão que eles comem. E eu achei isso assim muito interessante, porque a primeira lição que eu peguei para a minha vida é essa mais evidente, né?
Não anunciar a palavra de Deus somente diante das multidões, quando existem os holofotes, os muitos pares de ouvidos dispostos a ouvir e a receber a palavra. Mas anunciar a palavra em todo o tempo, em toda situação, quer seja para uma única pessoa ali na esquina, quem seja para uma família escondidinha num bairro da cidade, mas anunciar a palavra de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção nesse vídeo é perceber, irmãos, a intensidade, a profundidade, o poder da palavra de Deus. Eu até ontem estava conversando com um irmão e falando assim sobre o que aconteceria se uma mensagem fosse pregada para aqueles detentos e essa pregação viesse de pessoas de outras religiões, que não fosse a religião cristã. Talvez a mensagem para aqueles detentos, dependendo da religião, seria mais ou menos assim. Olha, você praticou um crime e, portanto, você tem que pagar por esse crime, morrendo e depois voltando a viver, reencarnando, a fim de pagar pelos seus pecados e alcançar a perfeição. Que tipo de esperança você acha que aqueles detentos ali na penitenciária iria receber por essa pregação? Certamente nenhuma. Ou então, dependendo da religião da pessoa, a pregação poderia ser essa: olha, você é um criminoso, você fez coisa horrível, pois transgrediu a lei, e agora então você só pode ser aceito por Deus se você fizer um ato compensatório que seja colocado na balança, e na hora de Deus colocar ali o fielzinho, você seja encontrado perdoado e favorecido. Que tipo de esperança você também acha que essa mensagem iria despertar no coração daqueles prisioneiros? Mas o que me encantou naquele vídeo, meus irmãos, é exatamente isso. Não é tanto a figura daquele pastor ali anunciando o evangelho aos detentos. Além do Paul Washer, há muitos outros, anônimos, servos e servas do Senhor que fazem isso. Mas a grande questão, e a mais importante, é como somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é capaz de despertar esperança nos corações. Por que isso? Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fala de um Deus que ama, fala de um Deus que perdoa e fala também de um Deus que salva. É isso que alcançou um dia o nosso coração. É isso que tem alcançado, essa palavra que tem alcançado tantos e tantos corações hoje, sejam aqueles jogados nas penitenciárias, ou sejam aquelas pessoas que estão vivendo nesta vida sem uma luz, sem uma ponte de esperança. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios. Na verdade foram 3, uma se perdeu, ficaram 2 que estão aqui preservadas na nossa Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios não foi nada bacana. Ele certamente estava muito angustiado, e ele olhava para aqueles irmãos ali da igreja, e olhava aqueles irmãos assim como pessoas difíceis, tanto que ele traz palavras muito duras para aquela igreja, mas ao escrever essa segunda carta, ele amacia o seu tom. Ele baixa um pouco a sua raiva, a sua indignação, e ele traz algumas palavras, não apenas para corrigir o faltoso ou a falta que atrapalhava a vida e a comunhão da igreja, mas também para despertar esperança nos corações. Então você pode ver, por exemplo, lá no capítulo 1, que ele começa, lá no versículo 3, falando de Deus como Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. No finalzinho do capítulo 1, lá no versículo 22, ele fala que nós fomos selados
e nós temos o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Lá no capítulo 2, versículo 15, ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo. No capítulo 5, ele diz que nós somos novas criaturas, tudo se fez novo, as primeiras coisas já foram passadas, nós já fomos perdoados. E assim, ao longo dessa carta, ele vai trazendo mensagens do Evangelho a fim de trazer esperança para os corações, conforme nós podemos ver nesse texto que acabamos de ler. Logicamente, esse texto não é um texto independente. Ele está ligado ao que o apóstolo Paulo acabou de dizer e é também uma preparação para aquilo que ele vai transmitir no seu discurso, começando nesse capítulo 5. Meus irmãos, como que ele começa esse texto da palavra do Senhor? Ele começa falando: não desanimamos. É uma ordem, é uma ordenança. Ele repete isso. No versículo 1, ele fala: não desfalecemos. No versículo mais à frente, no versículo 8, da mesma maneira, não desanimamos. Por que que ele insiste tanto nessa pregação? Irmãos, porque ele sabia, como também nós hoje sabemos, que é muito fácil nós ficarmos desanimados com as dificuldades que enfrentamos nesta vida. Se você for olhar no versículo 8 até o versículo 12, veja algumas situações que o apóstolo Paulo descreve. No versículo 8 ele fala de tribulações, ele fala de perplexidade. No versículo 9 ele fala de perseguições, ele fala que muitas vezes somos abatidos. No versículos 10, 11, 12, 3 vezes ele fala sobre morte. Todas essas são situações da vida que poderiam nos levar, como cristãos, ao abatimento, ao desencorajamento, ao esmorecimento. É por isso que ele repete, então: irmãos, não desfalecemos. Irmãos, não desanimemos. Há um chamado na palavra de Deus para nós conservarmos firmes a nossa fé. Assim é, então, que nesse texto ele faz algumas relações contrárias de ideias, que nós poderíamos chamar de ideia reversa, ou contradição de termos, para mostrar algumas realidades inerentes à vida cristã. Quais são essas ideias reversas que ele usa aqui? Ele vai falar no versículo 16 de corrupção e renovação. No versículo 17, ele fala sobre coisas da vida que são leves e coisas da vida que são pesadas. E finalizando no versículo 18, ele fala sobre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. São algumas ideias reversas que ele vai usar a fim de dialogar com o seu povo, a fim de despertar esperança no coração daqueles irmãos. Queira Deus que seja assim também conosco. A primeira ideia reversa que ele usa aqui, irmãos, no versículo 16, é a da corrupção e a renovação. Por favor, não entenda corrupção aqui nesse texto como aquilo que você vê pela televisão. Desvio de verba, maracutaia, desvio de dinheiro que ia para um lado e de repente acaba caindo no bolso ou na conta de outra pessoa, e aí chega lá em Brasília, vão armar CPI, vão chamar a Polícia Federal para fazer alguma operação. Não é nesse sentido que aparece aqui a expressão corrupção. Corrupção aqui nesse texto tem a ver com desgaste, tem a ver com deterioração. É a ideia contrária à de renovação, algo que se torna novo. Veja, que ele diz no versículo 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior
se renova dia após dia. Era algo que estava acontecendo não somente com o apóstolo Paulo, mas é algo também que acontece comigo e com você. Todos os dias nós estamos envelhecendo. Um dia a mais no nosso calendário também é um dia a menos no nosso calendário. E quanto mais o tempo vai passando, mais o nosso corpo vai experimentando estes sinais de desgastes. Descobrimos então que já não temos a mesma agilidade de antes. O nosso corpo começa com aquele ai, ai, ai. Levantar o braço já é uma atividade difícil. Sentar e ter que levantar não é feito sem algum esforço. Nós vamos experimentando essa corrupção do nosso corpo. Ele vai se desgastando. Parece que depois da pandemia do coronavírus, isso acelerou mais ainda, né? Pessoas têm reclamado bastante do cansaço, como que o corpo dá mais sinais de desgastes àqueles que passaram por essa pandemia. E o apóstolo Paulo está falando, ainda que o nosso corpo exterior sofra esse desgaste que é natural, dependendo do tempo que vamos passando e atravessando, o que importa é que o nosso homem interior seja renovado dia após dia. Se eu fosse resumir essa ideia de Paulo em uma simples frase, eu diria, nós precisamos aprender a envelhecer. Há muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Quanto mais vão perdendo assim o vigor, a mobilidade, tem aqueles que vão se tornando assim cada vez mais pessimistas, né? Vão ficando assim ranzinza, vão ficando enjoado, tudo é motivo para crítica. Quanto mais vai envelhecendo, mais começa a colocar defeitos nas coisas. Ah, que situação terrível. Ah, eu não suporto barulho de criança. Ah, eu não aguento mais me relacionar com o vizinho. Ah, eu não suporto gritaria. Ah, e o som que é muito alto. Ah, eu não consigo ficar no meio de tanta gente. Parece que tudo assim, quanto mais envelhece, mais se torna motivo para a pessoa reclamar e murmurar. Eu fui pastor uma vez de um senhor, eu o chamava de o homem mais mal-humorado do Brasil. Eu nunca encontrei uma pessoa como aquela. Reunir a família para o almoço de domingo, entre eles, era assim uma atividade terrível e difícil, porque a zanga daquele senhor a todos era manifesta e sempre saía alguma discussão, alguma briga, alguma desavença. E não é preciso ser assim. Nós precisamos saber envelhecer. Se o nosso corpo vai sofrendo o desgaste natural da idade, o que importa é que o nosso interior vá se renovando e se aperfeiçoando dia após dia. Para mim, um dos grandes exemplos da Escritura é aquele personagem lá do Velho Testamento chamado Caleb. Caleb, para mim, é um exemplo digno de especial referência. Por quê? Números 13 fala que ele foi um daqueles 12 espias que foram enviados para olhar a terra de Canaã, e ele e Josué voltaram trazendo as boas notícias, enquanto os demais apenas as notícias exageradamente ruins. O tempo passa. Através de Josué, ou a liderança de Josué, o povo entra lá na terra prometida, alcança a vitória, são muitas conquistas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, lá no livro de Josué, capítulo 14, um capítulo inteiro, algo extraordinário sobre esse homem. Quando Caleb, já com 85 anos, chega diante de Josué e diz o seguinte, olha, a terra que me ficou de herança já está pequena.
e eu quero a sua autorização para conquistar a terra de Hebrom. A terra de Hebrom, ali em Israel, era uma terra muito montanhosa e, pior ainda, era povoada pelos Enaquins, que eram os descendentes de gigantes. Veja como Caleb poderia dizer para Josué: Josué, eu já estou aí um senhorinho, 85 anos, eu preciso de uma terrinha melhor, então eu quero ali como aquele remanso, eu quero um remanso para a minha vida, aquela terra bonita, perto de um rio, uma praiazinha gostosa. Mas Caleb não procura essa parte, ele diz: eu quero conquistar montanhas e eu vou subir ali para desafiar os gigantes. E de fato, isso aconteceu. Preste atenção, Caleb, com 85 anos, foi capaz de fazer isso. E aí vem você, ou você ouve pessoas aí com 40, 45 anos, 50 anos, e de repente já está dizendo: não, eu já trabalhei muito na igreja, eu já fui diácono mandato, eu já fui presbítero mandato, eu já dei aula na escola dominical 3 anos seguidos, eu já fiz muito, agora eu vou dar liberdade ou oportunidade para outras pessoas. Como? Como? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que importa é o nosso homem interior se renovar a cada dia. Há serviço para mim e para você. E quanto mais o tempo passa, mais haja disposição no nosso coração, porque é assim que vai se cumprir a realidade do Salmo 92, quando diz que o servo do Senhor vai vivendo e até na velhice ainda dará frutos. Até na velhice dará frutos. Não é tempo de parar. Nem eu, nem você. Mas de prosseguirmos adiante. A segunda ideia reversa que Paulo vai transmitir aqui nesse texto está descrita nesse versículo 17, quando ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja, ele está falando sobre duas realidades que, na verdade, fazem parte da vida de todos nós. Ele fala de coisas leves, a leveza da vida, e ele fala também sobre o peso das coisas nesta vida. Namorar, descansar, viajar, conversar com os amigos, jogar conversa fora, sorrir, são coisas leves, são coisas prazerosas, fáceis de serem desfrutadas neste mundo. Mas existem também as coisas que são pesadas, tarefas, doenças, pagar boleto, declarar imposto de renda, luto, enfrentar conflitos na família. São coisas pesadas. São coisas que exigem de nós um esforço maior. E é por causa dessas coisas que a gente usa algumas expressões que expressam seriedade de algumas coisas na vida. A gente fala sobre o peso da idade, a gente fala sobre o peso do pecado, a gente fala sobre o peso da responsabilidade, a gente fala sobre o peso do passado. A nossa vida é assim. Nós vivemos divididos entre a leveza e o peso das coisas desta vida. Mas há um problema, meus irmãos, que nos aflige e revela a nossa dificuldade em reconhecer ou diferenciar as coisas leves das coisas pesadas da vida. E isso acontece quando nós invertemos a ótica de Deus e queremos classificá-las de acordo com a nossa conveniência. E aí vai acontecer o seguinte: aquilo que é leve na vida,
nós transformamos numa coisa pesada. E aquilo que tem peso nesta vida, nós transformamos numa coisa leve. Quer ver como isso acontece? Vamos falar sobre coisas da nossa fé. Frequentar a igreja, participar do culto, abraçar os irmãos, caminhar com eles, consagrar ao Senhor nosso dízimo, nossas ofertas, viver em comunhão, nos alegrarmos juntos, crescermos nas sociedades domésticas da igreja, são coisas leves, são coisas prazerosas, nos enchem de alegria. Mas nós transformamos isso em coisas pesadas. Aí nós falamos bem assim: eu não vou na igreja hoje porque eu já fui semana passada. Eu não vou dar o meu dízimo porque esse dinheiro vai me fazer falta. Eu não participo dos cultos porque eu não suporto fulano. Eu não vou fazer isso porque, na verdade, Deus não é tão exigente assim. Aquelas coisas que deveriam ser leves para nós transformamos em coisas difíceis e pesadas. E, consequentemente, aquilo que carrega um determinado peso, nós transformamos em coisas leves. Muitos têm dito, que hoje nós estamos vivendo a cultura da leveza. Ninguém quer profundidade. Discutir temas pesados? Jamais. Tratar situações de conflitos? Nunca. Aprofundar em algumas questões da vida? Não é necessário. Nós queremos viver a vida light, a vida leve. E aquilo que tem um determinado peso, nós transformamos em coisas leves. Então, quando se fala em santidade diante de Deus, quando se fala em compromisso com Deus, quando se fala em profundidade no estudo da palavra, quando nós falamos em comunhão verdadeira e profunda com os nossos irmãos, quando nós pensamos no peso dessas coisas, nós falamos que não é assim. Não precisa dar tanto peso. A gente quer uma vida leve. O irmãozinho, à distância. A santidade não precisa, porque Deus conhece o meu coração e Ele é amor. Profundidade da palavra também não precisa. Basta eu ouvir uma pregação, um podcast, que já tem alguém que vai debulhar e explicar tudo para mim. E aí nós vivemos, irmãos, essa vida confusa. Porque aquilo que é leve nós transformamos num peso. E aquilo que tem peso nós diminuímos o valor dessas coisas a fim de acomodar a nossa espiritualidade pequena, rasa, vazia a esse sistema de convicções que partem de outros, não da palavra de Deus. Veja o que o texto diz. O que é leve nesse versículo 17 aqui que ele fala? Ele diz que aquilo que é leve é a nossa tribulação. Agora pensa bem, você classifica a tribulação que você enfrenta como sendo uma coisa leve? Sim ou não? Não, nós não estamos acostumados a fazer isso. A tribulação, a luta, a dificuldade, o conflito, nós classificamos como sendo uma coisa tenebrosa, como uma coisa pesada, deve ser evitada a todo custo. Mas por que Paulo está dizendo que a tribulação é uma coisa leve? Por quê? Porque ela é momentânea. Ela é passageira. Por mais que você diga, mas eu conheço alguém que tem uma vida toda de tormentos. Mas a Bíblia fala da mulher hemorrágica que sofreu 12 anos, a mulher encurvada 18 anos, o paralítico no tanque de Betesda 38 anos. Mas o que são esses sofrimentos ou esses anos de sofrimento diante da eternidade? Não representa nada. Então sim, a nossa tribulação
nesta vida, aos olhos de Deus, acaba sendo uma coisa leve, porque ela é passageira. Mas o que Paulo fala aqui nesse texto que carrega o peso das coisas? Ele fala do eterno peso de glória que está acima de toda comparação. A eternidade, sim. A glória de Deus, sim. Isso carrega peso. Um peso que nós não podemos diminuir. Um peso que nós não podemos desconsiderar. Que nós não podemos diminuir o seu valor escondendo debaixo do tapete. Aquilo que é leve, nós entregamos para o Senhor. E aquilo que carrega o peso das coisas, nós recebemos para viver moldados de acordo com a seriedade do que Deus nos revela. E Paulo fala isso até como uma preparação para o que ele afirma nesse versículo 18, apresentando aqui para nós a terceira ideia reversa. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? As coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, ele diz, são eternas. Ele vai falar então sobre essas duas ideias contrárias, as visíveis e as invisíveis. O apóstolo Paulo é tão consciente aqui, que ele chega a parecer exagerado. Por quê? Alguém poderia dizer, poxa vida, mas é possível a gente ver o que não se vê? Se é invisível, como é que a gente vai ver? A pergunta, é possível então a gente ver o que não se vê? Sim. É isso o que nós chamamos de fé. Qual é a definição de fé na Bíblia? Você conhece Hebreus capítulo 11, versículo 1, não conhece? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de quê? De coisas, de fatos que não se veem. Qual é a definição de fé, então? O que é a fé para mim e para você? É o ato de nós nos firmarmos justamente naquilo que é invisível. É por isso que na descrição da vida, das características e dos valores dos personagens do Velho Testamento que o autor de Hebreus vai citando, ele chega lá em Moisés, nesse capítulo 11, versículo 27, dizendo bem assim, que pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então perguntamos para o texto, por que é que Moisés permaneceu firme? Porque ele viu não a fúria do rei. Ele viu não as ameaças de Faraó. Ele viu não os terrores do Egito. Mas o que ele viu? Aquele que é invisível. Isso é fé. Voltando para 2 Coríntios capítulo 4, melhor, no capítulo 5, Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós temos essa característica, vivermos guiados por aquilo que não vemos. Essa é a realidade e a descrição da nossa fé. Uma das razões porque a Bíblia diz que nós devemos olhar o invisível, conforme o versículo 18, é que as coisas visíveis, elas se perdem, elas se deterioram. Podemos grudar os olhos no nosso carro, na nossa casa, no nosso diploma, no nosso corpo físico bonito, malhadão, saradão. Podemos olhar para essas coisas que são claramente perceptíveis, mas todas essas coisas são perecíveis. A Bíblia diz que aquilo que não se vê, não se deteriora, e isso é eterno.
Interessante que essa semana eu estava lendo um livro de Michael Horton, e ele estava chamando a atenção para a realidade da nossa fé, dizendo que o culto a Deus é sempre em espírito e em verdade. E ele aponta para uma realidade, que no nosso culto, o único elemento visível é exatamente o pão e o cálice que nós recebemos na Santa Ceia. Mas o que nós fazemos? Nós adoramos o pão? Nós adoramos o cálice? Não. Isso ali é apenas um símbolo da nossa fé. Eu acho muito interessante aquele pensamento de Augusto Nicodemos. Ele também tem um desses videozinhos aí que se tornou muito conhecido, quando ele está fazendo uma pregação e ele fala bem assim: você descobre que está ficando carnal quando percebe que se preocupa mais com a plantinha que ornamenta o templo que com o culto em si. Quando gasta mais tempo se arrumando que se preparando espiritualmente para o culto. Quando descobre que passa mais tempo falando dos outros que orando. Augusto Nicodemos realmente põe o dedo na ferida. Ele mostra a realidade do que acontece conosco todas as vezes que deixamos de ver o invisível para ver somente aquilo que é visível. Nós desviamos o nosso foco, consequentemente desviamos também a nossa fé, não colocando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e não sendo guiados por Ele, a nossa vida cristã facilmente se deteriora. Vamos olhar para o rumo certo? Vamos olhar para aquilo que não se vê? Vamos olhar mais para as coisas eternas e assim nós poderemos sempre viver para a glória de Deus. Eu comecei falando de Paul Washer e eu quero terminar falando de John Piper. Junto com Paul Washer, John Piper tem sido considerado um dos maiores ministros do Evangelho da nossa época, também pela vida de piedade e pela profundidade teológica. Ele tem sido chamado do criador desse conceito chamado de hedonismo cristão. Ele diz, naquela frase bem conhecida dele: o Senhor é tanto mais glorificado quanto mais nos alegramos nele. Esse é o hedonismo cristão. É alegria bíblica, alegria espiritual. Alegria no Senhor é fruto de nossa disposição de buscar as santas verdades do Evangelho, através das quais o Espírito Santo renova a nossa vida, renova a nossa fé e fortalece o nosso coração. Assim, não desanimamos, não por causa da nossa força e busca incessante, mas simplesmente porque o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos sustenta com a sua graça e com o seu poder. E ao final de tudo, meus irmãos, nem Paul Washer, nem John Piper, mas o Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa vida e o centro da nossa adoração. Nós caminhamos firmados na sua graça, firmados em seu poder. Ele é o supremo alvo da vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que um dia nos capacitou a crer, aquele que nos conduz para receber a bênção final da soberana vocação. É esse Senhor Jesus Cristo que dessa maneira gloriosa renova o nosso interior, quando o nosso exterior já sente a passagem do tempo. É esse maravilhoso Salvador que torna leve as nossas cargas pesadas. É esse maravilhoso Salvador que nos faz caminhar rumo ao invisível. Que esse maravilhoso Salvador seja o centro da nossa vida e firmados nele nós possamos viver rumo à glória eterna. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.